Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai olhar umas fontes que contam uma virada bem grande na história da Europa, né? Aquela passagem assim, meio conturbada do mundo feudal para uma nova era. Exploração global, novas economias, reis bem poderosos. Isso. A gente tem materiais que cobrem, assim, desde a crise lá do século XIV até a formação dos impérios coloniais, sabe? E das monarquias absolutistas. O desafio é conectar tudo, né? Entender como aquela Europa, meio em crise, se reinventou, como surgiu esse novo poder, essa riqueza toda. Ok, vamos lá então. A história começa, na verdade, com uma crise bem feia no século XIV. O que rolou ali? Foi um período muito duro. A peste negra é super famosa, né? Dizimou talvez 1/3 da população. Mas ela foi tipo parte de uma crise maior do sistema feudal mesmo. Faltou gente para trabalhar, a agricultura sofreu e a relação senhor-servo, entrou em xeque. Mas é interessante como crises podem gerar efeitos inesperados, certo? Com certeza. E aqui tem um ponto fascinante. Com menos gente, caiu a demanda por cereal, o básico. E os preços caíram junto. Isso liberou uma grana para uma parte da população que começou a consumir outras coisas. Mais carne, vinho, especiarias e produtos artesanais também. O que deu um gás para as cidades, né? Que já vinham crescendo um pouco antes. Ah, cidades. Elas viram, tipo, centros de poder e comércio de novo. Sim. Cidades antigas ganharam vida nova, outras surgiram do zero. Elas conseguiram uma certa autonomia dos senhores feudais, sabe? Viraram meio que ilhas de liberdade, sem servidão, e o comércio bombou, rotas importantes. Quais, por exemplo? Veneza com o Oriente, Gênova e Pisa depois das Cruzadas, no norte as rotas pelo Rio, a Liga Hanseática, que era uma rede poderosa de cidades comerciais ali no norte da Europa, e as feiras, né? Como as de Champanha. Eram os grandes pontos de encontro, ligando tudo. E dentro da cidade, como a economia funcionava? Tinha regra? Tinha, e muita. Era controlada pelas corporações de ofício, as guildas. Os mestres artesãos, com seus ajudantes, né, os companheiros e aprendizes, eles definiam produção, qualidade, preço, limitavam a concorrência e o governo da cidade protegia esses mestres. Certo. Mas esse modelo aguentou firme? Não para sempre. Especialmente nas cidades que exportavam muito. Grandes comerciantes começaram a acumular poder. Eles controlavam a matéria-prima, o acesso aos mercados. Aí, os mestres artesãos foram perdendo autonomia. Imagino que isso gerou tensão. Muita. Teve até revolta, como o tumulto do Sion lá em Florença, que foi uma rebelião dos trabalhadores mais pobres da lã. Mas, no fim, o poder acabou se concentrando mais ainda, sabe? Nas mãos de poucas famílias ricas, as oligarquias. Entendi. Então, depois dessa fase de crise e reorganização, vem a era das navegações. O que levou a essa busca por ir além? Foi uma mistura de coisas. Depois que a população começou a se recuperar, lá por 1460, a nobreza queria terra, glória, né? Para compensar perdas antigas. Os comerciantes queriam lucro, claro, e novas rotas. E a tecnologia de navegação no Atlântico estava avançando. E tinha demanda geral por recursos, comida, madeira, ouro e as famosas especiarias. E Portugal saiu na frente, né? Por quê? Portugal tinha uma combinação, digamos, ideal. Uma monarquia já forte, unificada, uma nobreza com aquele espírito de cruzada, tipo na conquista de Ceuta, em 1415, e uma burguesia mercantil muito ativa. Todo mundo meio que alinhado nesse projeto de expansão. E a chegada na Índia foi um marco, imagino. Nossa, total. Vasco da Gama, 1498. Dizem que os lucros da primeira viagem foram tipo 6.000%. Imagina isso! Uau! 6.000%. E o Brasil? As fontes falam que foi diferente aqui. Foi sim, porque aqui não acharam ouro ou especiarias logo de cara. A solução portuguesa foi, mais empreendedora, digamos. Tiveram que criar um negócio do zero. Aí implantaram a produção de açúcar em larga escala, já tinham testado isso nas ilhas do Atlântico, usaram terras da coroa, grana de comerciantes e, o ponto-chave, mão de obra escravizada vinda da África. Bem diferente da Espanha, então.
Completamente. A Espanha deu a sorte, entre aspas, de achar metais preciosos rápido. O foco deles foi a mineração. Usaram mão de obra indígena local naquilo que chamavam de encomienda. Sim, uma forma de trabalho forçado. Exato. E aí concentraram esforço em defender essas áreas ricas. Portugal teve que construir a riqueza da colônia. Certo. Com toda essa expansão, colonização, como os estados na Europa organizaram isso? Aí que entra o mercantilismo. Exatamente. O mercantilismo não era bem um sistema de produção, mas um conjunto de políticas do Estado para fortalecer o próprio Estado. A ideia central era acumular metais preciosos, o metalismo, ter uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais e importar menos, proteger a produção local com taxas, o protecionismo, e, claro, usar as colônias para o benefício exclusivo da metrópole. Esse benefício exclusivo é o famoso pacto colonial, né? Isso, o exclusivo metropolitano. A colônia só podia vender para a metrópole e comprar dela. A metrópole comprava barato o produto colonial e vendia caro seus produtos para a colônia. E para garantir o lucro, o trabalho forçado, como a escravidão, era fundamental para baixar o custo de produção na colônia. E muitas vezes proibiam manufaturas na colônia para não ter concorrência. E quem estava no comando disso tudo? O tal do Estado absolutista. Precisamente. O poder que antes era todo fragmentado nos feudos, ele foi centralizado, nas mãos do rei. A gente pensa logo no Luís XIV na França, né? O Estado sou eu. Existe debate entre os historiadores se esse Estado era ainda feudal ou já capitalista, mas é inegável o papel dele na transição. Então, ele não era só um instrumento da nobreza ou da burguesia. Tinha vida própria. Tinha uma autonomia relativa, sim. Ele precisava centralizar o poder para controlar tensões, como as revoltas camponesas, o que interessava a nobreza, mas, ao mesmo tempo, ele beneficiava demais a burguesia com as políticas mercantilistas, unificando o mercado, protegendo o comércio. Foi um ator bem complexo que ajudou muito a pavimentar o caminho para o capitalismo. Que percurso, hein? De uma crise devastadora a um sistema global conectado, gerenciado por estados fortes com políticas muito claras. Exatamente. Uma crise que abala tudo, aí vem o renascimento comercial, uma expansão gigantesca e a criação dessas ferramentas, né? O absolutismo na política, o mercantilismo na economia, para dar conta dessa nova realidade. Fica a reflexão, então. Será que essas lógicas de centro e periferia, essa tensão entre o poder do Estado e os grandes interesses econômicos que nasceram naquela época, será que elas sumiram ou só se transformaram no mundo de hoje? É algo para a gente pensar.